Alô, pessoal. Alô, torcedor do canal Toque Torcedor Esporte Clube. Aqui quem está falando é Newton Santos. Hoje, assim, antes de tudo, eu peço a vocês que vocês possam se inscrever no canal. Vão lá, se inscrevam no canal, dá o seu likezinho, faça seu comentário nessa resenha que vocês estão vendo aqui. Hoje eu estou com um convidado muito especial, um cara que foi recomendado como uma maior fera, maior fera. Falaram assim, eu vou te passar o nome do Paulinho, que ele sabe tudo. Olha a figura simpaticíssima, Paulinho. Então, me contato, ele está aqui comigo hoje. Paulinho, pô, obrigado por ter aceitado o convite, irmão. É isso aí, Newton Santos. Muito obrigado, né? Obrigado por estar aqui junto com você. Vamos falar um pouco desse Atlético Paranaense, né? Que nos últimos anos é um time que vem incomodando muita gente, né? É um time que vem crescente há um bom tempo, mas tudo isso tem uma história e um planejamento em cima disso, né? Então, por isso que hoje o Atlético está nesse patamar. Como eu já tenho uma certa idade, então eu sou daquela época que o Atlético sofria, né? O Atlético sofria. Verdade. Mas também, agora, ultimamente, pegou uma fase de realmente boa, Paulinho. Isso, mas é uma administração que vem desde 95, né? Desde 1995, que o senhor Mário Celso Petralha, que é o nosso presidente, que todos vocês conhecem. Claro. Confesso que ele tem um temperamento assim difícil, mas na parte administrativa nós temos que tirar o chapéu. É verdade, é isso aí. Na parte de gestão do clube, ele assumiu o Atlético lá em 1995, depois de um Atletiba. O Atlético perdeu de 5-0 para o Coxa. Né? Eu me lembro bem que foi no domingo de Páscoa, em 1995. E aí o senhor Mário Celso Petralha, que na época era um torcedor apenas, deu aquele tapa na mesa e falou, agora eu vou assumir essa bronca. Então é um trabalho... enfim, né? E todos... sabe o que o Atlético de hoje é graças à administração dele, claro, e algumas pessoas também envolvidas ali dentro do processo, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para você invocadíssima. Quando o Atlético contratou Luiz Scolari, o que você achou dessa contratação quando contratou o Filipão? Bom, eu vou falar o que eu pensei e o que o torcedor do Atlético Paranaense pensou, né? O Filipão, muita gente, confesso que muitos torcedores foram contra a contratação dele, devido à idade e os últimos trabalhos dele acabaram não dando certo. Mas eu, particularmente, como nós dizemos aqui no Sul, eu botei fé no trabalho dele. Legal, né? Parabéns, Paulinho. Eu botei fé porque, querendo ou não, é o Filipão, né, Newton? Poxa, parabéns. O cara ele é o último campeão mundial pelo Brasil, seleção brasileira em 2002. Isso a gente não pode esquecer, ok? Agora, antes de você terminar, eu quero falar um negócio para vocês. Eu agradeço muito vocês, do Atlético Paranaense, por ter contratado o Filipão, porque é o resgate, pelo trabalho que está sendo feito, do técnico brasileiro. Então, eu agradeço muito vocês por vocês ter acreditado no técnico brasileiro e está dando resultado. E outro detalhe, Nilton, o Filipão ele foi contratado como diretor, no lugar do Paulo Autuori. Só que aí, Filipão, dá para você ficar hoje ali na beira do gramado e tal? Aí hoje está virando hoje, amanhã, ontem, enfim, né, cara? Porque a coisa está funcionando, ele arrumou o time. Arrumou o time. Porque as peças são as mesmas que estavam na mão do Alberto Valentim e do Fábio Carille, só que a coisa não estava funcionando. Né? E o Filipão, experiência, como já falei, o homem tem títulos no Grêmio, Palmeiras, treinou Portugal, e ele arrumou as peças, arrumou o Pablo não estava bem no Atlético Paranaense, ele conseguiu, apesar que agora o menino lá, o Vitor Roque, entrou e o Pablo está no banco, mas o menino está voando. O menino está voando, não. Esse menino entrou para ficar, impressionante. E não vou falar a vocês, abre o olho que a vida curta aí no Atlético Paranaense, hein? Olha, acho que ainda esse ano ele deve ficar por aqui, a não ser que chegue uma proposta assim, super irrecusável, mas o Atlético já teve 5 propostas, só que o Mário Celso Petralha não aceitou. Eu creio que acho que o ano que vem, se ele continuar nessa mesma caminhada, o menino, acho que o ano que vem, com certeza, o Atlético não segura. O que aconteceu com o Renan Lodge, o que aconteceu com o Bruno Guimarães, eles ficaram uns 2 anos aqui e tal, e depois foram para onde estão hoje. Então, o Filipão, ele arrumou o time. Né?
Arrumou o time. Escuta só, o Paulinho, olha o jogador que você falou. Esse que está agora no Newcastle, como é que você falou? O Bruno O Bruno Guimarães? Guimarães. Olha que talento é esse garoto, brother. O Bruno Guimarães, ele, em 2018, ele jogou no... que o Atlético Paranaense tem uma filosofia. O campeonato estadual, ele bota os meninos para jogar, né? E o Bruno Guimarães, ele, o Renan Lodge e o Santos, que hoje está no Do Flamengo, Flamengo. eram os meninos de 2018. Que E aí, barato, cara, que barato. daí, jogaram bem, tal. O Santos era a reserva do Everton, e aí deu no que deu, né? Subiram para o time principal e voaram, né? Voaram. Agora, olha só, Paulinho, o negócio é o seguinte, já que o Filipão chegou, tá dando certo, vocês estão acreditando, e eu agradeço a vocês pelo resgate do Filipão, porque eu gosto muito do Filipão, eu não escondo não, eu gosto muito do Filipão. E fico feliz dele estar dando certo aí no Furacão. Eu te pergunto o seguinte, e essas competições que tem agora aí? Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. O que você espera, irmão? Olha, o Campeonato Brasileiro é mais complicado, né? É um campeonato, ele é muito longo, né? Eu, particularmente, eu estou falando opinião minha, eu tenho saudades da época que o brasileiro se classificava 8 e tinha mata-mata. Era interessantíssimo, né? Eu tenho saudades, né? Porque aí tinha aquela outra disputa, a segunda disputa, mas enfim, Claro. né? Mudaram o regulamento. Mas o Atlético Paranaense, no brasileiro, acho que uma vaguinha na Libertadores ele consegue pegar. Agora, quanto a Libertadores e Copa do Brasil, nós, torcedores, a gente estamos confiantes, né? Tanto na Libertadores como Copa do Brasil. Aí o pessoal fala, mas o Atlético pode, de repente, se classificar, pegar um Palmeiras, pegar um Atlético Mineiro. Olha, vou ser sincero contigo, Nilton. Nós não temos mais medo de ninguém, não. Pô, bacana. Pode vir. Mas é isso aí, meu irmão. Tem que Pode vir porque o acreditar. Atlético... Não, porque o Atlético já vem provando isso nos últimos anos. Legal, Né? legal. Em 2019 foi campeão da Copa do Brasil, onde tirou o Grêmio na semifinal e ganhou do Inter na final. Não, e o Então Paulinho, hoje... o interessante é o seguinte, está falando uma coisa legal. E quando ia jogar contra o Grêmio, ia jogar contra o Inter, eles ficavam preocupadíssimos porque sabiam que ia levar sufoco do Atlético, cara. Sim, sim. Enfim, o Atlético hoje é um time que os outros torcedores e times começaram a respeitá-lo, devido a Começando. esse tempo que vem. Né? Porque tinha uma época que não era respeitado, a gente sabe disso. Mas devido a toda essa administração, se um dia você puder vir aqui para Curitiba, conhecer o CT de treinamento do Atlético, o estádio do Atlético, é coisa assim. Ó, O Paulinho, Atlético, eu tive. detalhe, Nilton, só seguindo aqui, e na década de 90, o Atlético treinava no espaço da prefeitura, Como é que emprestado, hoje para tem um você ter uma noção. centenamento. Um dos melhores do Brasil e do mundo. E aquela época era emprestado. É mole? É verdade. Eu tive aí, o Paulinho, que na Copa de 2002, antes da Copa de 2002, o Filipão ele foi para Curitiba e a seleção ficou no CT do Atlético Paranaense. Sim. Treinava lá no CT do Atlético Paranaense. CT do Caju, né? Isso, eu ia sempre lá por causa do treinamento. Então a gente ia sempre lá cobrir o treinamento, né? Cara, eu me lembro bem, uma estrutura sensacional. Agora, escuta só, Paulinho, o negócio é o seguinte: e a chegada do Fernandinho? O que você me diz, irmão? Olha, o Fernandinho é um jogador que, lá em 2005, né, não podemos esquecer, tem muita gente que acha, fala dos títulos de agora do Atlético, mas a gente não pode esquecer que em 2001 o Atlético foi campeão brasileiro, ok? 2002 foi vice-campeão, não, desculpa, 2004 foi vice-campeão, perdeu para o Santos. Certo. 2005 decidiu a Libertadores da América com o São Paulo. Então o Atlético já vem lá de trás. E o Fernandinho jogou nesse ano de 2005. Pô, que barato, Né? brother. O Fernandinho, que é prata da casa aqui, né? Prata da casa. Que o Atlético ele tem uma parceria com os times do interior do Paraná. E o Fernandinho ele veio do PSTC de Londrina. Olha, cara. O PSTC de Londrina veio o Kleberson, que jogou na seleção. Cara, que demais! E o Dagoberto, que depois jogou no São Paulo, no Cruzeiro. Então, era um time aqui de Londrina, que onde eles trabalham apenas com os meninos de 14, 15 anos,
e o Atlético Paranaense foi lá e trouxe o menininho Kleberson, o menininho o Fernandinho, o menininho Dagoberto, que barato, trouxeram para cá. E deu no que deu. Mas quanto ao Fernandinho, a gente está esperançoso, cara, porque ele vem, ele é um jogador que ele tava numa sequência, né? Ele está numa sequência. Não é aquele jogador que estava encostado, que não estava jogando, que daí tem condicionamento físico, toda aquela coisa, né? Mas ele não, ele tá vindo, né? Ele não parou de jogar. Não, E ele também. Ainda tem o seguinte, Paulinho, é um jogador que pode ajudar muito aqui no Atlético, é um jogador que pode jogar na zaga e aqui na frente da zaga. Entendeu? Isso, aquele primeiro volante, né? O cara que fica ali, né, só distribuindo e tal. E é um cara experiente, né? Ele vai. Porque o Atlético hoje tem muita garotada, né? Muitos meninos novos no time. Então, um cara experiente ali, às vezes, que tem jogos que às vezes bate aquele nervosismo, então bota um cara ali que tem experiência, opa, vamos segurar, vamos se acalmar e tal. Verdade, Então, isso vai verdade. ser muito bom. E os atleticanos a gente está esperançoso, né, na estreia dele. E assim, agora tá correndo por fora Daniel Alves, né? Não sei, o Fernandinho eu gosto mais. Eu acho que o Daniel Alves, pela posição dele. Os atleticanos aqui não estão assim muito completamente 100% a favor do Daniel Alves. Tá? Fernandinho, para mim, show. Não, sem comentários, né? Não tem nem o que questionar. E outra, ele é atleticano, né? Começou aqui a história. Isso aí. Começou aqui. Quer dizer, começou no PSTC de Londrina, mas aqui que ele se destacou. Ele se formou como profissional. Paulinho, é o seguinte, Paulinho, olha a bagagem que esse cara chega, Paulinho. Sim, o cara tá com moral, vem com moral, enfim, né? E a torcida tá só esperando a estreia dele, com certeza já nas quartas de final, talvez na Libertadores América. Aí. Paulinho, vou te falar uma coisa, brother. Você é uma fera, brother. Não. Pô. É que eu falei, a gente é das antigas, né, cara? Como eu falei, o Atlético tinha ali alguns anos, no início dos 80, 90, que nós perdíamos para todo mundo, éramos fregueses de todo mundo. Verdade. Então e hoje o Atlético está em destaque, né? Até hoje eu estava vindo para cá, eu estava lembrando, Olimpíadas, né? Os dois últimos goleiros, medalha de ouro, eram do Atlético Paranaense. O Everton em 2014, ele estava no Atlético, aí depois que ele foi para o Palmeiras. E o Santos. Então, os dois goleiros que ganharam medalha de ouro na Olimpíada eram do Atlético Paranaense. Apesar que o Everton ele não começou aqui, né? O Everton ele veio do Acre, aí ele chegou a jogar no Corinthians, depois na Portuguesa, mas o Santos não, o Santos é prata da casa. Mas no momento do ouro, eles estavam vestindo a camisa do Atlético Paranaense. Os dois últimos goleiros que levaram ouro, né? Então tem muita gente que esquece isso, né? Paulinho, eu vou falar agora para você. Eu acho a torcida de vocês lindíssima. Acho que quando eu vejo os jogos aqui, eu vejo a festa que vocês fazem aí no estádio, o tanto que vocês são fanáticos pelo time, pelo clube. Cara, eu bato palma para vocês. E é o seguinte. Obrigado. Falar com você também é bom demais, brother. Não, e outra, você falando da torcida, não sei se você assistiu a final da Copa do Brasil ano passado com o Atlético Mineiro, que até eu fui para o Mineirão, que eu trabalho numa rádio aqui em Curitiba também, né? E fizemos a final no Mineirão, perdemos de 4-0, e aí teve um jogo de volta aqui, e a torcida do Atlético fazendo festa, e não parecia que... Perdendo e fazendo festa. Quer dizer, o Atlético Mineiro terminou o jogo, eles não conseguiram comemorar o título, porque a torcida do Atlético Paranaense fez aquele caldeirão, abafou. Você não via a festa deles, então isso foi muito falado, né? Em toda a imprensa. Pô, o time levando de 6, né? Que tinha levado de 4, daí mais 2-0, e a torcida. Só que assim, mas é que a torcida, como eu falei, a torcida do Atlético Paranaense foi muito sofrida, né? Quem é torcedor antigo, então claro. O pessoal sabe da história. O pessoal sabe da história. Então, ano passado, levou... e tem a Sul-Americana, né? Que em 2018 levou a Sula. E o ano passado. E o senhor Mário Celso Petralha, ele tem um desejo. 2024 agora são 100 anos do Atlético Paranaense. Daqui 2 anos. Que vai ganhar um título. Ele quer o Mundial. Eita!
E ele vem falando isso há um bom tempo, Nilton. Ele quer um Mundial. Assim, eu não vou discordar, não, porque o cara que faz esse trabalho que ele está fazendo aí, eu tenho que acreditar. Mas é que nem eu falei, é um trabalho a longo e longo prazo. Começou lá em 1995. Às vezes a gente vê alguns clubes, não, vamos assumir hoje, mas o resultado não vai aparecer amanhã. Não vai. É um caminho que você tem que passar, né? E o Atlético hoje está nesse caminho, né? Então e hoje, particularmente o Atlético, vamos esquecer a história. História é uma coisa, né? Títulos é uma coisa. Mas o momento atual do Atlético hoje na parte financeira e administração, ele está ganhando muito de alguns clubes do eixo, tá? Sim. Na questão da administração e a parte financeira. Mas você não vê Atlético, com salário atrasado, você não vê isso. Mas desde que ele entrou, o Atlético passa por essa fase assim de organização e salário em dia. Impressionante isso, né? Não, Paulinho? Sim, é que nem eu falei, eu sempre digo que o ser humano ninguém é 100%, todos nós temos defeitos. Claro. Ele tem aquele jeito, aquela coisa dele de arrogante, às vezes ele em algumas entrevistas ele meio passa dos limites, mas na parte da administração, a gestão, não tenho o que negar. Isso a gente não pode questioná-lo, né? Tanto que o Atlético hoje é o que é. E outra, ele é tão inteligente que quando ele vende jogadores para outros times, o jogador é vendido para outro time, ele faz um contrato que o Atlético vai ganhando dinheiro umas 2, 3 vezes em cima desses jogadores. Nas vendas, Até agora, semana passada, eu não me lembro o jogador, agora eu não vou lembrar o nome. Um zagueiro que jogou uns 4, 5 anos atrás no Atlético, foi vendido, o Atlético levou R$700 mil na venda dele, um cara que faz 4 anos que saiu daqui, cara. Então, assim... Não, assim, como administrador, ele é atleticano, né? O Petralha, ele é atleticano. Essa é a vantagem. Isso é muito bom. Isso ajuda bastante. Muito, muito, muito. Paulinho... Quando o presidente é torcedor, isso ajuda bastante. Paulinho, qual é o seu negócio? Cara, gostei muito de falar com você. Né? Eu estou encerrando aqui a resenha. Sem brincadeira. Que papo bom falar com você. Porque tu conhece bem do clube. Tu conhece bem do clube. Isso. E quando precisar, a gente tiver disponível, pega o megafone e dá um grito aí que a gente está aqui para bater um papo. Amei falar com você, irmão. Valeu, Nilton. Muito obrigado. Amei. E deixa eu passar uma mensagem aqui. Você que está vendo essa resenha com o Paulinho, que eu fiz aqui, sensacional, porque é um cara que conhece muito do clube. Se inscreva no canal, vamos lá, se inscreva no canal, dá uma fortalecida no canal. Eu agradeço muito, porque fortalecendo o canal, eu consigo fazer contato com essas pessoas assim que nem o Paulinho. Paulinho, um abraço, irmão. Brigadaço, irmão. Um abraço, um beijo no coração de você e de quem estava acompanhando aqui. E vamos que vamos, e dá-lhe furacão. Dá-lhe furacão. Paulinho, o negócio é o seguinte, eu vou salvar aqui, vou encerrar já a resenha. Eu vou salvar aqui e vou mandar para você. Paulinho, tenta distribuir aí para os amigos aí, Paulinho, essa resenha que eu vou te mandar aqui. Manda sim, que eu já vou fazendo aqui meu baseado aí. Tá. Irmão, um beijo, Paulinho. Obrigado pela sua atenção, irmão. Valeu, obrigado a você, hein? Grande abraço. Muito bom falar com você. Um abraço, Paulinho. Valeu, um abraço.